com essa data aqui, né, que a gente vai poder falar bastante aí sobre Shopee. E agradecer principalmente, né, a Shopmix, que me fez esse convite, né, a gente já se conhecia ali, e através de alguns parceiros a gente salvou duas datas, né, hoje, dia 2, né, para falar ali sobre um guia básico de como vender na Shopee, né, como iniciar ali a sua loja, né, algumas dicas ali de como escalar dentro da Shopee. E no dia 9, espero que todos que estão aqui, né, também compareçam no dia 9, a gente vai falar especialmente sobre Shopee Ads, né? Recentemente a gente teve aí algumas mudanças dentro do Ads da Shopee, então vai ser bem interessante, porque além de passar ali conceitos básicos, eu vou passar também para vocês o começo, né? Ali as mudanças recentes que tiveram ali dentro da Shopee, tá bom? Do Shopee Ads. Essa chamada ela está sendo gravada, tá? Então quem não conseguiu acompanhar hoje vai conseguir acompanhar também ali através da gravação, né? E se alguém quiser também revisitar alguma parte, né, dessa aula ou assistir ela completa de novo, vai ter à disposição o link, tá bom? Bom, vamos lá, pessoal. Então, meu nome é Gabriel, né? Eu sou especialista em e-commerce com foco em marketplace. Eu tenho uma formação em logística, então comecei ali no chão de fábrica, né? Que a gente chama ali na operação, trabalhando com processos logísticos para e-commerce. E aí fui me especializando, né? Fiz a pós ali em e-commerce e negócios digitais pela PUC. E aí sim, fui migrando cada vez mais para a gestão, né, ao invés ali da operação. Então, eu tenho essas duas bases, né, tanto de logística quanto de gestão. Tá? Já estou há 6 anos no mercado de e-commerce e eu sou um profissional de e-commerce homologado pela ABECOM, que é a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Tá? Então, eu tenho uma bagagem aí já no universo do e-commerce, né? E recentemente, ali, nos últimos 2, 3 anos, eu fui me especializando em marketplace, principalmente a Shopee, tá bom? Vamos lá, então. Hoje a gente vai falar sobre um guia básico para vender na Shopee. Né? Então, eu vou contar um pouquinho para vocês em números da Shopee, sobre o cadastro da loja, né? Comissão e frete grátis, desempenho da conta e vendedor indicado, entrega direta, né? Que é um modelo de logística aí bem interessante. Vamos falar um pouquinho sobre cadastro de anúncio, né? Dicas para um anúncio campeão, identidade visual da sua loja dentro da Shopee, central de marketing, informações gerenciais, boas práticas e alguns resultados ali dos meus mentorados, né? Então a gente tem bastante coisa para falar, né, na nossa live de hoje, tá bom? Bom, vamos lá. Então, pessoal, assim, a Shopee, é claro que todo mundo conhece a Shopee, mas muitas vezes a nossa ótica ali, a nossa visão sobre a Shopee é um pouco diferente do que ela realmente é, né? Então, veja, aqui notícias de 2024, né? A gente ainda não teve os números ali de 2025 em relação a Black Friday, né? Que vai ser agora no mês 11. Mas olha só que bacana. Black Friday recorde no Mercado Livre e Shopee, né? Shopee tem aumento de 30% no número de usuários em 2024. Brasileiros venderam mais de 1 bilhão de produtos em 2024 pela Shopee. E isso aqui é o que mais me impressiona. Shopee bate recordes com 11 do 11 e supera vendas da Black Friday. Assim, isso aqui é muito legal, porque a Shopee, ela tem ali o Spike Day, né, que são datas quando o dia e o mês coincidem, né? Então, 1 do 1, 2 do 2, 3 do 3, 4 do 4. E a Shopee, ela tem uma ação muito forte, né, em vários canais de comunicação, tanto na TV quanto no digital, né? A Shopee traz muito tráfego para essas datas, independente do mês. E o 11 do 11, né, que coincide ali com a Black Friday, foi bombástico em 2024 e a gente espera que esse ano seja mais ainda, né? Teve ali mais de 100%, né,
no volume de vendas, né, em relação ao período anterior. Então, assim, é uma data muito importante que a gente está batendo na porta, né? 11/11 é daqui a pouco e assim, a expectativa é muito boa, tá? E o que faz a Shopee ser tão diferente em relação a outros marketplaces, né? Primeiro que a Shopee, ela traz, apesar dela ser asiática, né? Ela tem uma cultura brasileira muito forte dentro da Shopee. Então, a gente sempre tem ali influenciadores que conversam muito com o público do Brasil, né? Aquela chamada de desconto, de preço, frete grátis, é muito importante para o brasileiro. Tanto é que vocês podem ver ali que o Mercado Livre ele está indo muito em direção da Shopee, principalmente nesses pontos, né? Ele está tentando ali entrar ali junto com a Shopee disputando esse mercado, né? A Shopee ela tem uma comunidade muito engajada, tanto de vendedores quanto dos compradores. Então a gente vê ali que os vendedores se ajudam muito, tem uma comunidade muito forte na internet, e os consumidores compram muito a ideia, né? A experiência de compra dentro da Shopee é diferenciada, então você tem ali jogos para ganhar desconto, né? Você tem ali várias ferramentas como comprador que você pode ter uma experiência que te dão uma experiência de compra diferenciada, né? A Shopee ela investiu muito no live commerce, então para quem gosta de fazer live, para quem gosta ali de mostrar o produto, o live commerce é uma ferramenta muito forte. Além do Shopee Vídeos, que estreou esse ano, né, que é como se fosse um TikTok Shop. Você tem ali ele é parecido com o Instagram, onde você posta vídeo e linka ali ao produto para que as pessoas vão deslizando a tela ali como se fosse um Reels e possam comprar ali esses produtos, né? Então o Shopee Vídeos também entrou com tudo, tá bem interessante e tem muito conteúdo legal. Tá? Para quem quer se aprofundar ali, Shopee Vídeos é bem bacana, entrou faz pouco tempo e tá dando super certo. Uma Black Friday por mês. Então, como eu falei para vocês, todo mês a gente tem o Spike Day. Esse Spike Day, né, que é 1/1, do 2, 3/3, é como se fosse uma Black Friday por mês. Então, é uma data ali que a Shopee ela traz muito tráfego para dentro da loja, oferece muita coisa, né, muito desconto, muitos benefícios para os compradores, e isso também impacta ali diretamente nos vendedores, né? Então, por exemplo, a gente tem casos que a média de venda ali diária é R$ 2.000. No 8/8, 9/9, o vendedor fatura ali 8, 9 mil reais, 6, 7 mil reais. Então, assim, tem um crescimento muito grande, né? E todo mês você tem esse pico de vendas como se fosse uma data comemorativa, como se fosse um Dia das Crianças, uma Black Friday, né? Porque as pessoas entram ali com o intuito de comprar, eles já sabem que ali vai ser uma data muito especial, tá? E aí, pessoal, qualquer dúvida também podem ficar à vontade, tá? Podem mandar no chat, levantar a mão aí, fiquem à vontade para me interromper, tá bom? Cupons e frete grátis. Então, a Shopee, ela aposta muito em desconto, em cupons, né? Ela tem o programa de frete grátis, que todo mês ela dá 5 cupons ali de frete grátis, né, pro comprador. Então, isso é excelente, né? A gente tem ali frete grátis até R$ 20 de frete, algo que o Mercado Livre está tentando se aproximar também, né? Agora eles diminuíram ali o valor para ter o frete grátis dentro do Mercado Livre. Então é um movimento também para tentar copiar a Shopee, né? Shopee Pay, que é a ferramenta ali financeira da Shopee. A logística Shopee também, que é bem interessante. Muitas pessoas falaram, pô, mas é complicado, né? Eu compro na Shopee, demora para entregar. Hoje em dia não está mais assim. Hoje em dia a gente tem uma entrega direta, que é similar ao Flex do Mercado Livre, então entrega no mesmo dia ou até o dia seguinte. A gente já tem o full da Shopee funcionando. Não é para todos os vendedores, né? Mas em breve eu acredito que vai liberar para todo mundo. Então o full da Shopee já está funcionando com alguns vendedores, a entrega está super bacana, está super rápida, né? Então
cada vez mais a Shopee ela está investindo para ter esse frete muito mais rápido e competitivo com as outras plataformas, né? O principal que a gente vê ali, que é o full do Mercado Livre, o FBA da Amazon, né? E aí a Shopee entrou com o full também da Shopee para concorrer com, né, com esses dois marketplaces. E o bacana também da Shopee é o teto de comissão. Na Shopee, o máximo que você vai pagar de comissão é R$ 104, né? Antes tinha muito um preconceito ali que produtos caros não vendem na Shopee. E hoje a gente quebrou isso, né? Tanto é que na Black Friday passada, os produtos que mais venderam foram eletroeletrônicos, então linha branca, né? Geladeira, fogão, PlayStation também, né? PlayStation ali, 4, 5 mil reais, celular. Então, a Shopee, ela também, sim, vende muitos produtos de ticket médio alto, e o interessante é que você tem esse teto de comissão, né? Que você não vai pagar mais do que R$ 104 para a Shopee. Enquanto outros marketplaces ali você vai pagar uma comissão, né, mais elevada, principalmente para esses produtos, aqui na Shopee não, você vai pagar no máximo R$ 104. Tá bom? E aí, beleza, vocês entenderam tudo isso pô, vamos começar a vender na Shopee. O meu cadastro de loja é CPF ou CNPJ? Eu sempre indico para vocês abrirem a loja como CNPJ, porque isso vai te dar ali várias vantagens, né? Você tem algumas vantagens, sim, no CPF, como, por exemplo, é uma entrada rápida, um cadastro fácil, né? A gente tem ali, não precisa ter uma empresa, né, para vender na Shopee, então você tem menos burocracia. Porém, você tem um limite de crescimento, tá? O consumidor tende a confiar menos em lojas que são CPF e você tem uma dificuldade de escalar. Já como CNPJ, quando você já começa como CNPJ, você tem uma credibilidade maior, né? Você tem mais recursos, né? Você tem escalabilidade, então você consegue sócio porque você não tem aquele limite, né, de venda dentro da Shopee. Então, assim, fora a organização fiscal e contábil, né, emissão de nota fiscal ali, eu sempre sugiro que as pessoas iniciem já como CNPJ. Pô, Gabriel, comecei como CPF, não tem problema, é bem tranquilo da gente migrar, né, a sua loja de CPF para CNPJ, e aí, pô, tem problemas ali, bem tranquilo, tá bom? Vamos lá, então. Comissão e frete grátis, pessoal. A comissão na Shopee, ela é padrão 14%. Né? Padrão 14%, e a taxa por item vendido é de R$ 4. Porém, para você entrar no programa de frete grátis, você paga 6% a mais dentro da sua comissão. Então, basicamente, a gente sempre fala que a comissão da Shopee é 20% mais R$ 4, tá? Raramente você vai ter uma dentro da política de frete grátis da Shopee, a não ser que você venda algo muito barato, com ticket médio ali muito, muito barato mesmo, ali abaixo de R$ 10. Tirando isso, não faz muito sentido você vender fora do frete grátis, tá? Então, vale muito mais a pena ali você pagar 20% de comissão e ter ali os benefícios do frete grátis, né? Então, com o programa de frete grátis, o valor mínimo é R$ 19, né? Todo cliente vai ter 5 cupons mensais de frete grátis para gastar na sua loja, tá? E mais 5 com 50% de desconto no frete. E aí, se o seu produto, por exemplo, o frete é R$ 20, a Shopee dá esse frete grátis para o consumidor. Agora, quando passa de R$ 20, o consumidor só vai pagar aquilo que foi excedente, né? Então, pô, o frete deu R$ 26, o consumidor só vai pagar R$ 6 de frete, que, pô, R$ 6 de frete é muito tranquilo. Dificilmente o frete vai passar de R$ 20, a não ser que você tenha ali um produto ou mais pesado, ou o comprador ele é um pouco mais longe ali do seu envio, né? Do local que você envia. Mas basicamente ali todos os compradores vão ter frete grátis na sua loja. E isso é muito poderoso, né? Porque
quando o consumidor faz o cálculo para comprar, né? Porque muita gente compra ali, beleza, comprei, gostei, comprei, mas muita gente faz cálculo, né? Tá no marketplace, entra no outro. Aí, às vezes, pô, tu vai comprar um produto, você vai pagar R$ 25 de frete, e aí na Shopee você tá pagando, né, de graça, tá de graça o seu frete. Então faz muito sentido a gente estar nesse programa de frete grátis, né? E também quem está no programa de frete grátis recebe um selo de visibilidade, né? Aqui, ó, um selo de visibilidade no anúncio que tem frete grátis. Então isso também é poderoso, porque, né, o consumidor ele vai olhar ali o seu produto e vai saber que ele tem esse benefício de ter o frete grátis, tá? E aí, pessoal? Pô, beleza, já entendi, tô no programa de frete grátis, né? Comecei aqui a abrir a minha loja. O que eu preciso ficar de olho? O principal, né, que a gente tem que levar em consideração são as métricas de desempenho. Dentro da sua conta, dentro do seu painel de vendedor, você tem ali o desempenho da conta, onde basicamente vai mostrar o que você pode fazer e o que você não pode, tá? Então aqui, por exemplo, tá? A gente tem performance de pedidos, performance de produto e performance de atendimento ao cliente, tá? Performance de pedidos concluídos. A gente tem taxa de não cumprimento e a meta ali da taxa de não cumprimento. Taxa de envio atrasado e a meta ali, porcentagem de envios atrasados. E o tempo de preparação. Tempo de preparação são quantos dias que você leva para disponibilizar ali a entrega, né, para você preparar o seu produto e enviar para o cliente, tá bom? Isso aqui é muito importante, porque se você tem um bom desempenho na conta, isso vai favorecer tanto na sua conta como um todo, né? Você vai ser visto ali como um vendedor bom aos olhos da Shopee e do cliente, quanto nas avaliações. Então, se você é um lojista que demora para fazer a entrega, o cliente ele vai olhar, vai comentar lá, vai falar assim, pô, até o produto é legal, mas o cara demorou 2 semanas para me entregar, né? E quando você entrega antes até do prazo combinado, você pode ter certeza que a avaliação da pessoa vai ser assim, ó, entrega muito rápido, amei, 5 estrelas. Então, além do benefício que você tem de algoritmo, né, por estar ali dentro das métricas da Shopee, você tem o benefício ali da visão do cliente em relação à sua loja, tá? Performance de produtos, ela já é mais em relação aos seus anúncios, né? Então, assim, quais são as violações graves? Vender produtos proibidos. Você não pode vender nada que é proibido. Então, coisas ilícitas, armas, né? Assim, pô, tem umas histórias de pessoas que tentaram vender cada coisa dentro dos marketplaces. Então, obviamente, a gente não pode vender aquilo que é proibido, né? Produtos em pré-encomenda. Então, se você tem produtos personalizados que precisam ali de um tempo para serem confeccionados, né, você pode vender, só que você não pode passar de 20% dos seus anúncios, tá? Porque isso vai fazer diferença ali nas suas métricas. E aí tem outras violações também do anúncio, né? Por exemplo, vender produtos falsos, enfim, tem outras violações ali de anúncios que a gente tem que tomar cuidado também. Mas seguindo todas as regras da Shopee, vocês não vão ter problema com isso, tá? E aí, por último, que é a performance de atendimento ao cliente. Isso aqui é muito importante também, porque, de novo, molda a percepção do cliente com a sua loja, né? Então, dentro da Shopee, a gente tem duas métricas principais, que é a taxa de resposta e a avaliação da loja. A taxa de resposta, você tem ali uma meta de 70% que você não pode passar, tá? Então, até você tem que ter, no mínimo, 70% de resposta dentro do chat da Shopee em até 12 horas. Então, o cara mandou mensagem para você, tenta responder o mais rápido possível. Não conseguiu responder na hora, você tem até 12 horas para responder o cliente, tá?
E aí uma dica aqui que muita gente não fala, mas seja a última pessoa a responder o chat, tá? Para que a sua métrica conste ali como respondido. Então o pessoal falou, quanto tempo demora para você fazer isso? Você responde lá, demora 5 dias, né? Sei lá. Aí o cara fala assim, muito. Aí você vai lá e responde, por nada, estamos à disposição, piriri, parará, parará, para que essa métrica conte como resposta, tá bom? Isso é uma dica importante aí que vocês precisam seguir. E a avaliação da loja é a avaliação ali geral dos seus produtos, né? Então, quando vocês forem fazer o cadastro de produto, a gente vai falar sobre isso, mas sejam diretos e claros, tá? Não inventem algo que o seu produto não é, porque você tem que alinhar a expectativa do seu cliente com o seu produto. Não adianta você falar que seu produto é isso e aquilo, sendo que ele não é, porque quando a pessoa comprar e descobrir que o seu produto não é aquilo, ou eles vão devolver, né? Ou eles vão devolver e vão fazer uma avaliação ruim na sua loja. Então aí você já perde duas métricas, né, de desempenho. Então, seja claro no seu anúncio, mostre ali o que é o seu anúncio, qual é o seu produto, os benefícios, para que você tenha sempre ali avaliações boas, né? Porque as pessoas elas têm ali uma expectativa e quando essa expectativa é quebrada, eles fazem avaliações ruins. É claro que a gente não está imune a avaliações ruins, e aí a gente precisa tratar essas avaliações, né? A gente precisa responder as avaliações boas, mas principalmente as ruins, para explicar, né? Porque às vezes a gente tem avaliação que não é justa, né? Então, às vezes, o cara fala, olha, demorou muito para chegar, porque o entregador bateu 3 vezes aqui na minha porta e eu não tava para receber. E aí eu tive que buscar. Aí vai lá e dá uma estrela para você. Mas isso não é sua culpa, né? Então você tem que responder aquela avaliação, mostrando que não é sua culpa, para que outras pessoas, quando entrarem no seu anúncio e verem aquela avaliação, elas vão entender também. Falar assim, não, beleza, isso não é culpa do vendedor, isso aconteceu e tá tudo bem, né? Mas, assim, no geral, fiquem de olho no desempenho da conta, que é bem importante para que a gente seja saudável dentro da Shopee. E junto com o desempenho da conta, aí a gente tem o Plus, tá? O Plus, que é o vendedor indicado. O vendedor indicado é um programa que te dá vários benefícios dentro da Shopee. Então, a gente tem aqui os melhores, né, vendedores da Shopee são vendedores indicados, e aí você tem alguns benefícios, como antecipação dos recebíveis, isso é bem importante para o fluxo de caixa, né? A gente tem ali um filtro dedicado para vendedores indicados. Então, eu, por exemplo, quando compro na Shopee, eu já ativo o filtro lá de vendedor indicado, porque eu sei que eles são os melhores e que não vão me deixar na mão, porque eles não querem perder também esse filtro, né? Então, por exemplo, pesquisei aqui uma garrafa d'água. Deu, sei lá, 20 mil resultados. Só de eu apertar o filtro, né, de vendedor indicado, esses resultados já vão cair ali drasticamente. E eu vou comprar desses que são vendedores indicados. Então, se eu não sou, automaticamente eu já nem apareço para vários consumidores que fazem assim como eu e filtram ali por vendedor indicado, tá? E aí tem alguns critérios de desempenho que vocês precisam atingir para se tornarem vendedor indicado. E aqui, assim, tem até uma tabelinha com os critérios, tá? Depois vocês podem ler ali com calma. E um deles também é o frete grátis, né? E outros são ali as métricas de desempenho, tanto de performance, de produto, né? Enfim, tem algumas métricas aqui que a gente precisa se atentar. Mas, basicamente, o desempenho da minha conta está bom? Se está bom, naturalmente vai chegar uma hora que você vai se tornar vendedor indicado, tá? Precisa ali ter pelo menos 90 dias de loja, então isso pode ser que atrapalhe um pouquinho, mas as outras métricas ali, para quem está seguindo certinho, consegue numa boa se tornar vendedor indicado, tá bom? Beleza. E aí, como eu falei para vocês, a entrega direta, né? Fiz minha loja, estou seguindo tudo certinho, vou
ativar a entrega direta, né? Fiz ali as minhas vendas, vou ativar minha entrega direta. Isso aqui é uma novidade, não é tão novo dentro da Shopee, mas sim é uma novidade, que é a entrega similar ao Flex do Mercado Livre. Então, assim como o Mercado Livre entrega no mesmo dia ou até o dia seguinte, a Shopee também consegue entregar para determinadas regiões no mesmo dia ou até o dia seguinte, tá? E isso te dá vários benefícios, porque o cliente, ele é ansioso, né? Hoje a gente está aqui num mundo que tudo é para ontem. Se você não fala rápido demais, as pessoas não vão te acompanhar, né? Se tem um vídeo ali que já é mais demorado, as pessoas não te acompanham. Então, na entrega do produto é a mesma coisa. Você comprou hoje e já quer para ontem, né? Já quer que chegue na porta da sua casa. Então, tem aqui dentro da Shopee, tá? E a Shopmix, em breve, vai disponibilizar também para vocês uma novidade sobre entrega direta. Então, para quem já está com a intenção de vender na Shopee ou já está vendendo, fiquem espertos aí que vai ter novidade, tá? Vocês vão entrar ali no entrega direta e isso vai fazer, pô, uma diferença, assim, muito legal na venda de vocês, porque funciona muito, ajuda muito nas vendas, né? É uma venda muito rápida e vocês conseguem ali ter um diferencial na loja de vocês, né? Porque quem está na capital consegue fazer uma entrega direta. Quem vende já, né, que o operador logístico ou sei lá, alguém vende no interior, não consegue entregar, né? Então, pô, imagina, São Paulo, 20 milhões de pessoas lá, ou capital, né, Rio de Janeiro, você consegue estar entregando para essas pessoas no mesmo dia. E isso é muito poderoso, é assim, uma novidade super bacana que eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito, tá? É bem legal mesmo. Então aí o entrega direta, uma super vantagem para vocês, né? Além ali da entrega em si, tem cards ali, né? Tem filtros de chega hoje, chega amanhã, né? E, pô, bem bacana isso aqui, tá bom? Vamos lá, agora sim. Beleza, já entendi como que funciona. Tenho ali, criei a minha loja, né? Fiz a minha loja no CNPJ, entendi o que eu posso e o que eu não posso fazer, né? Já conheço ali as formas de envio, né? A entrega direta, sei que mais para frente vai ter o full, né? Mas eu preciso entender também sobre cadastro de anúncio. E aí, pessoal, eu separei aqui algo não tão básico. Eu falei para vocês que ia ser básico, mas não é tão básico assim, tá? Eu não vou ensinar vocês a fazer um anúncio na Shopee, porque qualquer vídeo que vocês peguem na internet vai ensinar isso. E também, fuçando ali dentro do painel da Shopee, vocês vão aprender sobre isso tranquilamente. Tá? É basicamente você preencher ali as informações do seu produto e postar, publicar o seu produto. Tá? O que eu quero falar com vocês, como eu disse, não é tão básico, e quase ninguém fala sobre isso, assim, ainda mais, né, numa live aberta, né? Poucas pessoas falam sobre isso, né? E eu queria passar para vocês um funil, né? Quando a gente fala de cadastro de anúncio, a gente precisa entender o que cada coisa serve, para que cada coisa serve, né? Então, preciso entender para que serve o título, para que serve a categoria, o EAN, as fotos, né? Eu preciso entender tudo isso, porque além dessa informação me ajudar a cadastrar o meu anúncio, ela vai me ajudar também a analisar o meu anúncio, né? Então a gente vai ter ali um anúncio que deu super certo. Você vai conseguir analisar o porquê que esse anúncio deu certo. E também ao contrário, pô, meu anúncio tá aqui uma porcaria, eu não vendo nada. Você vai conseguir entender por que que esse anúncio tá uma porcaria, não tá vendendo nada. Então, cadastrar anúncio é muito simples. O que eu quero passar aqui para vocês é todo o contexto ali por trás desse cadastro, tá bom? Então, a gente tem que entender esse funil super simples aqui, de impressão, clique e conversão, tá? A impressão é basicamente você aparecer nas pesquisas de busca. Então, se você vende, por exemplo, uma caneca, quando alguém pesquisa lá, caneca, Batman, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá.
você vai aparecer no meio de vários concorrentes. Então, isso é a impressão do seu anúncio, aparecer na hora que alguém pesquisa, tá? O clique. O clique é meio óbvio, né? Mas é basicamente a pessoa analisar todos aqueles produtos que apareceram na pesquisa e clicar no produto que ela mais sente interesse, né? Então, quando você vai comprar alguma coisa, você pesquisa lá garrafa térmica. Aí a pessoa, né, você pesquisando lá, vai aparecer, sei lá, 50 resultados de garrafa. Você vai analisar algumas coisas ali e vai escolher aquele produto que mais te interessou, né? E aí você vai clicar para ver mais sobre aquele produto, né? Então esse é o clique. E aí por último a gente tem a conversão. Então, de novo, imprimiu, clicou, aí sim está na hora de você converter aquele clique em venda, né? Pô, como que funciona a conversão? Pô, já me interessei pelo seu anúncio, vou começar a ver as fotos complementares, eu vou ler a descrição, né? Eu vou ver o vídeo que você colocou do seu produto, eu vou ver a avaliação que outras pessoas que compraram fizeram para esse produto, para eu definir se esse produto vale a pena ou não. E aí, tem uma correlação que a gente faz que é preço-valor. O preço é aquilo que a gente paga, né, como cliente. Já o valor é aquilo que o produto nos entrega, né? Então, às vezes, a gente vê ali, pô, eu vendo um produto aqui por R$ 50 e não consigo vender tanto quanto aquele cara que vende o mesmo produto por 80. Por que que isso acontece? Porque a entrega de valor dele é muito maior que a sua. Ele colocou ali no anúncio dele de uma forma que o cliente entra e olha aquilo e fala, pô, isso aqui vale R$ 80. Tem até um mais barato, só que eu não vou comprar esse mais barato porque pode ser que me dê dor de cabeça. Então, eu vou pagar esse de 80 mesmo porque, pô, tá valendo a pena. Então, é isso que a gente tem que fazer com o nosso anúncio, né? Quando a gente vai numa loja comprar, o vendedor faz isso pra gente, pra loja, né? Então, aquele vendedor que é bom de lábia, ele vai falar, não, que esse produto é não sei o quê, olha, pega ele na mão, experimenta e tal, não sei o quê, ele vai te persuadir a comprar. E o nosso anúncio, ele precisa ser tão persuasivo quanto um vendedor bom de loja, né? Às vezes, pô, você sai da loja e você fala assim, caraca, como que eu comprei esse negócio? Nem podia estar comprando, parcelei em 12, mas comprei, porque o vendedor é muito bom. O anúncio é a mesma coisa, o nosso anúncio tem que mostrar os benefícios, tem que mostrar o valor do nosso produto, né? E tem várias formas da gente fazer isso, tá? Então, quando a gente fala lá no começo de impressão, a gente está falando de título, categoria e ano, tá? O título é claro que é aquilo que vai indexar na pesquisa. Se você vende uma caneca do Batman, o seu título é caneca do Batman, e a pessoa que pesquisar a caneca do Batman, né, vai dar match ali e vai aparecer o seu anúncio. A categoria é importante para o seu anúncio estar na categoria correta. Muitas pessoas procuram produtos através da categoria. Então, se eu vendo uma caneca, eu preciso estar na categoria correta, né, para aumentar as chances da minha venda e para que eu esteja em conformidade ali com a Shopee também, porque pode ser que quando você estiver numa categoria errada, ela vai pausar o seu anúncio, tá? E o EAN? Por que é tão importante o EAN e por que a gente fala de EAN na impressão? O EAN, ele permite que a gente entre em outros canais de venda automaticamente. Então, se eu tenho EAN, por exemplo, eu consigo aparecer no Google Shopping. Então, se a pessoa não está procurando na Shopee, mas está procurando no Google uma caneca do Batman, pode ser que a minha oferta apareça no Google Shopping, tá? Isso ninguém fala para vocês. EAN é muito importante também para aparecer em outros canais de venda, tá bom? E aí o clique. O que a gente tem ali
na parte do clique, né? O que a pessoa olha antes de clicar? Foto de capa. A minha foto de capa, ela precisa se destacar no meio das demais. Eu preciso mostrar o meu produto já pela foto de capa, porque é a primeira coisa que a pessoa vai olhar. Ela vai olhar a foto, né, antes de clicar. O preço. O preço é algo um pouco delicado, né? Não só de preço vive o vendedor, né? Então, não é só o cara que é mais baixo que vende, mas o preço importa sim. A gente precisa estar dentro de um padrão de mercado. Ou se o nosso preço é muito alto, a gente tem que compensar agregando valor no nosso produto. Não adianta eu vender ali algo muito similar ao mercado e o meu anúncio não mostrar esse valor com um preço totalmente fora da realidade, né? Se todo mundo vende a 100 e eu estou vendendo a 400, tem algo errado. Então, assim, o preço, de novo, não é fator primordial, porém, ele é importante sim dentro do clique, dentro até da conversão do produto, tá? E aí também os primeiros 40 caracteres do título. Por quê? Porque quando você pesquisa um produto dentro da Shopee, ele vai aparecer foto, preço, piriri, parará, e vai aparecer os primeiros 40 caracteres do título, né? Então, isso é bem importante também, você fazer o seu título pensando nisso, porque aqueles primeiros 40 caracteres vão chamar o seu consumidor ali, o seu possível cliente, para clicar no seu produto, tá bom? Além disso, quanto mais próximo do início a sua palavra-chave, mais valor ela tem dentro do algoritmo, tá bom? Então, isso é importante também falar. E aí, a gente vai para a terceira etapa, que é a conversão. O que conta muito na conversão? Pessoal, vídeo. Vídeo é algo muito poderoso, tá? Fotos complementares. Nem preciso falar, isso é obrigatório a gente ter fotos complementares. A descrição do produto. Super importante ter uma descrição muito bem feita. E a avaliação de outros clientes, né? Isso é muito importante também. E dentro da Shopee, a gente tem ferramentas para fomentar essas avaliações, tá bom? Aqui eu tenho um outro slide sobre dicas para um anúncio campeão, tá? Então, levando em consideração de novo aqui, né, esse funil de venda aqui, onde a gente começa com impressão, depois a gente tem o clique e depois a conversão, tá? Mesma lógica. Aqui a gente tem dicas para um anúncio campeão. Então, na parte de impressão, o título, a gente precisa utilizar palavras-chave. E aí, quando a gente fala sobre palavras-chave, a gente tem um conceito chamado cauda longa, que também não é básico, mas eu já estou passando aqui para vocês, tá? Cauda longa, basicamente, o que ele quer dizer, né? Tem até aqui essa imagem que sempre que você pesquisar sobre cauda longa, assim, sempre vai aparecer essa imagem aqui, tá? Quanto mais específico a sua palavra-chave, menor os resultados. Só que a sua conversão fica cada vez maior, tá? Por quê? Se você coloca uma palavra muito genérica, você acaba concorrendo com muita gente, tá? Então, se eu coloco, por exemplo, somente calça, estou vendendo uma calça aqui e coloco calça. Quantos tipos de calça vão aparecer? Calça feminina, calça masculina, calça infantil. Aí, cada tipo de calça, a gente tem sarja, jeans, leg, né? Aquela boca de sino, né? Que é flare agora. Eu conheço como boca de sino. Enfim, tem milhares de calça. E aí você tá concorrendo com muita gente, tá? Só que aí eu vendo uma calça feminina, flare, boca de sino, tecido, XPTO, periri, parará, parará. Você vê que aqui, ó, eu já tô muito mais pro final da cauda, onde eu tenho menos concorrentes, menos produtos, né, parecidos com aquele, só que uma conversão muito maior. Então, quando a gente pensa em palavra-chave, a gente tem que pensar no conceito de cauda longa para que a gente se destaque também, né? Saia ali
Por exemplo, eu vendo uma roda, sei lá, uma roda de abdominal. E eu preciso colocar abdominal, roda abdominal, academia, crossfit, porque senão vai pesquisar roda lá, pode aparecer roda de carro, roda de não sei o que lá, enfim. É um exemplo um pouco drástico, né? De produtos muito diferentes, mas é mais para compreensão do conceito mesmo, né? Então, a cauda longa é um conceito que vai ajudar muito a gente aqui, tá? Quanto mais específico, menos resultados, menos buscas, mas geralmente a gente tem uma maior conversão, tá? Nessa proporção aqui. Categoria, aqui ainda impressão, foi o que eu falei para vocês, precisa cadastrar na categoria correta para vocês evitarem, né, pontos de penalidade por anúncio e também para que as pessoas te achem mais fácil, né? E o EAN, que permite você aparecer em outros canais de venda como o Google, por exemplo, né? E muitos produtos eles vão ser obrigatórios o EAN, tá? Agora a parte de clique. Foto de capa. A gente precisa de uma foto de ótima qualidade, né? A gente precisa ali de uma foto 1200 por 1200 pixels, né? Que é aquela foto quadrada. Se eu vendo roupa, eu consigo também colocar uma foto 3x4 dentro da Shopee, tá? Por quê? Porque isso vai permitir que eu mostre a foto num modelo melhor ali, né? Porque a foto 1200 por 1200 ela é quadrada. Já a foto 3x4 eu consigo enquadrar o meu modelo, né? Dentro dessa foto. E aí é um diferencial também dentro da Shopee. Então a foto de capa ela chama muita gente. E a gente precisa ser um destaque em meio aos concorrentes. Porque se todo mundo for igual, a sua foto meio que vai passar despercebida. Agora, se eu, né, faço a pesquisa dos meus concorrentes ali e vejo que a minha foto ela pode ser melhor, ela pode chamar atenção, eu preciso fazer isso. Dentro da Shopee, a gente não tem aquela obrigatoriedade de foto fundo branco, né? Então a gente consegue colocar elementos visuais de uma forma também que não fique muito carregado, tá? Porque senão vai ficar estranho, a pessoa não vai olhar assim, vai até falar, não, meu Deus, o que é isso? Mas a gente consegue colocar ali elementos visuais para se diferenciar em meio aos concorrentes. Então, por exemplo, eu consigo colocar um selo, né, para vendo produto eletrônico. Posso colocar ali um selo da Anatel, né? Porque vai me diferenciar ali um selo de positivo, um selo, né, produto ali e tal. Se eu vendo algum outro tipo de produto, eu consigo colocar alguma coisa ali por trás do meu produto para mostrar que é da minha loja. Então, às vezes, você coloca um elemento visual, tipo um risco assim bonito, algo que converse com o meu produto, e toda vez que a pessoa bater o olho num produto com isso, ela vai associar esse anúncio à minha marca. Se ele já comprou a minha marca, ele vai saber que é bom, porque eu fiz um bom atendimento para ele, né? E aí isso vai começar a colocar na cabeça do cliente que aquele produto é de boa qualidade. Isso acontece bastante, tá? Preço não é um fator determinante, mas conta na hora da escolha do comprador. E aí aqui sim, sempre utilizar promoção depor. Mesmo que o meu anúncio, né, eu preciso colocar o meu preço com uma gordura, né, não posso ser metade do dobro, né, 50% de desconto, mas eu preciso colocar ali uma promoção depor para que fique riscado o meu preço, né, de 99 por 89. Isso chama muita atenção também, porque isso dá uma sensação para o cliente de que ele está recebendo uma vantagem em comprar aquele produto, tá? E aí, de novo, primeiros 40 caracteres são bem importantes porque eles aparecem ali completos, né, no momento que você procura ali o produto, tá bom? O resto do título vai ficar 3 pontinhos assim e a pessoa só vai ver quando abrir o seu anúncio, tá? E aí a gente, né, fala sobre conversão. Vídeo. Não precisa ser um vídeo
profissional, em estúdio, nada disso, tá? O vídeo bom é aquele caseiro e bem feito, né? Claro que precisa de corte, talvez uma musiquinha de fundo, uma legenda, né? Um vídeo que é mais propício a viralizar, mas quanto mais caseiro e bem feito, melhor. Porque se você coloca um vídeo ali muito cheio de coisa, não... primeiro que você vai ter que investir nisso, né? Você vai ter que pagar um estúdio, um videomaker, e assim, às vezes não funciona tão bem quanto um vídeo caseiro mostrando na mão o produto, né? Fotos complementares, mostrar os benefícios do seu produto nas fotos complementares. Então você tem a foto de capa e mais 8 fotos. Aquelas fotos, coloque ali benefícios diferenciais, mostre o produto de vários ângulos, tá? Isso é bem importante também na hora da conversão. Fotos complementares. A descrição, pessoal, não é para a gente enfeitar o produto. Não é para falar, nós da empresa Piriri Parará focamos no bem-estar e saúde do cliente, não sei. Fica muito carregado, as pessoas não vão ler. Então, a descrição precisa ser simples e objetiva, tá? Simples e objetiva, isso é muito importante, tá bom? E aí, eu não coloquei aqui também, mas tem a ficha técnica. A ficha técnica é muito importante também. A gente tem que preencher 100% da ficha técnica, né? Tudo que fizer sentido ali para o nosso produto, para que a gente tenha uma qualidade de produto excelente, mas para que também as pessoas consigam analisar as características do nosso produto através da ficha técnica. E aí, o que não vai estar na ficha técnica, eu coloco na descrição, simples e objetiva. Né? Então, preencho toda a minha ficha técnica, coloquei as informações, tudo que não está na ficha técnica, coloco na descrição. Simples, objetivo, tá? E a avaliação. Pessoal, a avaliação é uma das coisas mais importantes dentro da Shopee. Lembra que eu falei da comunidade engajada? Então, vocês vão ver, assim, que a porcentagem de pessoas que compram na sua loja e avaliam o seu produto é muito maior do que em qualquer outro marketplace. E assim como as pessoas gostam de avaliar, antes de comprar, elas leem as avaliações. Então, beleza, a gente precisa fomentar essas avaliações positivas. Tem algumas ferramentas para isso dentro da Shopee, mas vocês também podem mandar ali para os seus conhecidos, compra aí esse produto, faz uma avaliação legal, com foto, vídeo e tal. Vocês podem fazer isso. Só tem que tomar um cuidado para que você não mande para pessoas que já acessaram o seu Wi-Fi através do IP. Porque a Shopee ela vai analisar isso através do IP. Tá? Então, se a pessoa já acessou o seu Wi-Fi, pode ser que dê algum tipo de problema de venda fake, tá bom? Então, manda ali para um primo distante, de uma cidade distante, fala, compra aí, faz uma avaliação boa para mim, para começar a fomentar essas avaliações positivas, tá? Isso é bem importante, é bem poderoso também na hora da conversão, tá? Então, veja que só aqui a gente já falou, né, olhando para aquele funil, impressão, clique, conversão, a gente já falou de um monte de estratégia para que vocês tenham um anúncio campeão. É claro que a gente tem muitas outras coisas para conversar sobre isso, mas aí a live já está dando 1 hora e vai para 2, 3 horas aí de conversa, né? Mas, veja, analisar anúncios, analisar tudo isso através desses 3 tópicos, né, desse funil, impressão, clique e conversão, vai fazer com que eu entenda melhor o meu anúncio e edite, né, ali, personalize cada coisinha do meu anúncio. E aí depois, vocês vão conseguir analisar o seu anúncio através dessas 3 coisas também. O meu anúncio não está imprimindo. Eu consigo ver pela informação gerencial se o meu anúncio imprime ou não. Meu anúncio não está imprimindo. Beleza, preciso ver título, categoria. Meu anúncio não tem clique. Preciso ver foto de capa, preço, título também. Meu anúncio imprime, as pessoas clicam no meu anúncio, eu tenho um CTR lá super bom, mas eu não consigo converter. Vou rever vídeo, fotos complementares, descrição, avaliação. Entendeu? Então, eu consigo analisar os meus anúncios e consigo também saber o que eu preciso mudar para testar e ter um desempenho melhor.
através desse funil aqui, tá? Bom, vamos lá então. Beleza, entendi tudo isso, fiz o meu anúncio ali, tudo, pô, tô beleza aqui. O que eu preciso pensar? Identidade visual da minha loja. Dentro da Shopee, a gente tem a possibilidade de personalizar a loja, né? De várias formas. Isso é importante porque você constrói a sua marca, você constrói a sua reputação e também as pessoas encontram mais fácil o seu produto, né? Então aqui está um pouquinho pequeno, mas aqui na primeira imagem, né? A gente tem ali as informações da sua loja, o detalhe da sua loja. Então você tem o nome, o logo, a descrição da sua loja, você precisa colocar, né, uma descrição simples ali, direta, mas você coloca a descrição da sua loja, né, o que você faz, o que você vende, qual é os, né, ali, produtos de qualidade para linha, casa, sei lá, né, você faz ali uma descrição bacana. Aí aqui já é a visão, né, a segunda imagem aqui é a visão que as pessoas têm da sua loja. Então você tem o logo, o nome, uma foto de capa por trás, né, que não precisa ser algo muito complexo, porque ela vai ficar com várias informações sobrepostas, mas você precisa colocar uma foto legal. Aí você já tem aqui as suas principais promoções, né? Aqui é um card de live, aqui são cards de promoção. Então, fiz uma oferta relâmpago, vai aparecer aqui, né? E também você tem como colocar banner, né? Você consegue colocar ali categorias da sua loja, todas ali personalizadas, né? Então eu vendo ali cama, mesa e banho. Eu consigo colocar ali, por exemplo, né? Cama, mesa e banho. Não preciso seguir as categorias da Shopee. Né? Eu consigo fazer aqui, ó, por exemplo, banners de acordo com o meu produto. Pô, eu tenho um produto que ele é novidade, que pô, ele tá vendendo pra caramba. Eu vou fazer um banner só desse produto para que todo mundo que entre na minha loja já olhe para ele assim e fala, pô, meu, que legal, vou pegar esse produto aqui, vou entrar, vou ver. Então, dentro a gente tem várias estratégias sobre identidade visual da loja, tá bom? É bem interessante aqui, a gente consegue fazer bastante coisa com a personalização de loja e é super simples de trabalhar também. Tendo ali a estratégia correta, né, a gente consegue, pô, tirar muita coisa dessa parte de identidade visual da loja. Fora que depois, no Shopee Ads, você consegue publicar anúncios da sua loja dentro da Shopee. E isso fortalece muito a sua marca também. Né? Além do fortalecimento de marca lá do anúncio, né? Colocando ali a foto de capa com um elemento visual. Você faz um ads de loja, você tem uma loja bem, né, bonita. Você faz ali decoração sazonal. Então, Natal, Black Friday, Dia das Crianças, eu faço decorações diferentes. Tudo isso conta na hora da gente trabalhar a nossa loja, tá? Beleza. Pessoal, central de marketing. Vou correr um pouquinho aqui, que a gente já falei bastante, já estamos aí 1 hora, né, na live. Central de marketing, pessoal. A gente tem inúmeras formas de trabalhar a central de marketing, várias estratégias, tá? Várias estratégias ali que a gente pode trabalhar, né? A gente tem desconto, e dentro de desconto a gente tem o desconto depor, oferta no combo, leve mais por menos, a gente tem oferta relâmpago, cupom, transmissão por chat, afiliados, live, moedas, prêmio da loja, enfim, isso é o básico, tem ainda muito mais coisa que liberam depois para os vendedores. E aí, se eu puder dar uma dica para vocês, é o seguinte: sempre utiliza a promoção Depor. Porque aí, quando a pessoa pesquisar o seu produto, vai estar lá, de 99 por 89. Tá? Isso é bem importante. Mas também não faça metade do dobro, de novo. Tá? Desconto mais agressivo nas ofertas relâmpago. Porque dentro da oferta relâmpago, a gente consegue pegar um período do dia e colocar um preço arrasador ali. E isso é bacana porque dá uma sensação de escassez para o consumidor. Sabe? Aquela sensação, putz, se eu não comprar agora, não vou ter mais essa oportunidade. Então, oferta relâmpago é bem importante, ainda mais junto do Ads, tá?
Afiliados do vendedor é incrível. Tem um resultado excelente em afiliados do vendedor. Então, quem tiver disponível, entra no afiliados. Se não tiver disponível, entre em contato comigo que eu mando o formulário para vocês entrarem no afiliados, tá? E assim, a gente tem um retorno muito bom. Às vezes, com R$1 investido, a gente está retornando 90, R$100, tá? Dentro do afiliados, para quem não sabe, a gente paga uma comissão para que outras pessoas vendam o nosso produto, né? E a gente tem algumas estratégias ali para tirar o máximo possível dessa ferramenta super poderosa, tá? Cupons. Cupons também as pessoas gostam muito de um cupomzinho na loja. Então, façam cupons variados, como de seguidor, bem importante cupom de seguidor. Cupons por faixa de preço, ou seja, eu posso ter um cupom de ticket baixo, médio e um ticket mais alto. Consigo fazer esse tipo de cupom. Cupom de escassez. Então, faço ali, Dia das Crianças, eu faço um cupom de Dia das Crianças que vai durar 2 dias. Isso é bem importante também, tá? E a gente tem também as campanhas oficiais da Shopee, onde a gente paga 2% a mais na comissão, mas vale muito mais a pena. Por quê? Você vai entrar em espaços dedicados para essa campanha oficial. Espaços dentro do Spike Day, né? 8 do 8, 9 do 9, 10 do 10. Então, sempre que tiver oportunidade, entrem nas campanhas oficiais, que faz muito sentido, tá bom? Vamos lá. E aí, informações gerenciais, pessoal. Inclusive, tirei esse print hoje, né, de uma mentoria nossa, né? Vocês podem ver aí que nas informações gerenciais a gente consegue ver as métricas principais do negócio, né? Então, vendas, aqui o comparativo do mês do período anterior, né? Então, aqui vocês podem ver que a gente teve um crescimento de 270% quase do mês passado para esse mês, tá? Pedidos cancelados, taxa de conversão, mais um monte de informação. Só que nas informações gerenciais também, a gente consegue ver métricas de produto. Então, conversão do meu produto, quantos produtos foram adicionados ao carrinho, quantas visualizações a gente teve, quantos cliques a gente teve, consigo ver aqui, né? Métricas de vendas, de serviços, de tráfego, métricas de marketing, né? Qual promoção minha está fazendo mais sucesso, qual está sendo mais vantajosa, né? Qual traz mais resultado para mim, né? E assistente de vendas aqui também. Então, as informações gerenciais vão ser ali as suas maiores aliadas para conseguir crescer as vendas dentro da Shopee. Você precisa entender as informações gerenciais, analisar, né, esses números, você precisa ter ali uma interpretação de dados para entender o que você precisa fazer, quais são os próximos passos. E aí que a nossa especialidade aqui, né, a nossa mentoria, ela trabalha muito as informações gerenciais para que a gente tenha ali um plano estratégico e baseado em informação. Se a gente não baseia o nosso plano em informação, a gente está a Deus dará, a gente está na sorte. Tá? Então, tentem entender as informações gerenciais e comecem a analisar essas informações, tá? Que isso vai fazer uma diferença enorme dentro da operação de vocês, tá? Algumas boas práticas dentro da Shopee. Então, a primeira ali, utilize as informações gerenciais para analisar o seu negócio. Analise os seus anúncios periodicamente. Fique de olho nas métricas de desempenho, tá? Muito importante isso aqui. Mantenha o seu estoque sempre ativo e correto, principalmente os de curva A. Né? A gente tem ali o conceito de curva ABC, que a gente explora bastante também na nossa mentoria, né? Mas basicamente os anúncios de curva A são aqueles que correspondem a 80% do seu faturamento, tá? Então mantenha sempre o olho em cima desse estoque. Acompanhe as tendências globais, né? Tem alguém na China fazendo isso que está dando certo. Por que não testar aqui? Né? A gente tem ferramentas para isso, a gente tem live, a gente tem um monte de coisa que a gente pode testar aqui. Datas comemorativas e Spike Day. Fiquem sempre de olho, preparem a operação, principalmente para o aumento de venda. Né? Então, se você tem ali um funcionário, ou se você mesmo faz os envios, fica de olho, assim, de orelha em pé para datas comemorativas e Spike Day.
né? No Spike Day, a gente tem algumas estratégias, né? Como, por exemplo, utilizar um preço mais agressivo, aumentar o valor do Edge, né? Mas nada disso importa se a operação não estiver alinhada com o aumento de vendas, tá? Responda às avaliações positivas e principalmente as negativas. Isso aqui é muito importante. Se a gente não responde às avaliações, as pessoas, elas, quando olham a nossa avaliação, elas entendem o que quer, tá? Então, sempre respondam às avaliações, principalmente as negativas. Analise as perguntas e avaliações da sua loja para melhorar a experiência do cliente. Então, se você está tendo muita pergunta de um determinado produto, coloca essa informação na descrição. Ou evidencie mais essa informação dentro do seu anúncio, né? Pô, teve uma avaliação ruim de embalagem. Melhore a embalagem do seu produto para que chegue dentro do, né, chegue para o cliente de uma forma mais legal, né? Que não fique aquele produto todo estrambelhado, né? Até porque você vai ter prejuízo com isso, devolução, métrica ruim, né? Então, analise as perguntas e avaliações para melhorar a experiência do cliente. Analise seus concorrentes periodicamente. Então, faça análise de concorrente, veja qual o preço que eles estão praticando, quais estratégias eles estão praticando, né? Analise ali as avaliações do seu concorrente. Então, às vezes, o seu concorrente ali tem um monte de avaliação boa por conta de um atributo específico do produto. Pense em colocar esse atributo em evidência no seu anúncio também. Ou o seu concorrente tem uma avaliação péssima em determinado atributo. Coloque dentro do seu anúncio de uma forma que as pessoas vão analisar e vão ver, pô, esse produto ele é diferente do outro, eu não vou ter esse problema. Então, analise o seu concorrente, não só em preço, que é bem importante, mas também no desempenho do anúncio dele. O que ele está fazendo de legal, replica e melhora. O que ele está fazendo de ruim, tome muito cuidado, tá? E aí também acompanhe as novidades da Shopee. A Shopee, ela sempre solta novidades, sempre tem ferramenta nova, sempre tem mudança ali, né, nas ferramentas. Então, fiquem de olho para que não tenham ali nenhum tipo de surpresa, né, dentro da Shopee. E aí, pessoal, para finalizar, eu quero mostrar aqui alguns resultados da nossa mentoria, né, e convidar vocês também para conhecer um pouco mais do nosso trabalho. A gente tem um grupo, né, para tirar dúvidas, então é um grupo totalmente de graça, vocês não vão pagar nada, tá? Então, qualquer dúvida, o que eu puder ajudar vocês ali, a gente fez esse grupo, eu vou mandar para vocês o link aqui dentro do chat, tá? Ó, mandei o link do grupo para vocês entrarem, e eu quero mostrar para vocês, então, um pouquinho dos resultados, né, de alguns clientes nossos, para vocês entenderem também ali, né, como é possível vender super bem na Shopee, né? Então, esse cliente aqui, ele é um cliente novo, entrou ali do zero, tá? E o primeiro mês de operação dele foi esse valor aqui, né? Vocês podem ver que ele teve aqui um aumento de 4.657%, mas é porque a gente começou no final do mês, teve ali 2, 3 vendinhas, e aí, teoricamente, né, no segundo mês, mas no primeiro mês completo de operação, ele vendeu aí R$ 51.700, tá bom? Faturamento naquele mês, né? Então, veja, até o dia 17 já tinha vendido 50.400, né? Então, até o final do mês, tem muita água para passar embaixo da ponte, né? Faturamento últimos 30 dias, né? Isso aqui foi no dia 17, R$ 77.704, tá bom? E aí, o investimento em publicidade, né? Isso aqui ele é bem interessante, porque a gente teve um investimento aqui de R$ 1.700 para um retorno de quase 21 mil. Isso com uma loja do zero, com uma loja com poucas avaliações, com estratégia de visibilidade. Não é uma estratégia de rentabilidade aqui. A gente estava utilizando estratégia de rentabilidade, de visibilidade. Ou seja, aparecer o máximo possível para começar a aquecer a loja dele, né? Então, resultado no Ads ali, a cada R$ 1 investido, retorno
de R$ 12,60. Tá bom? Esses são alguns resultados que a gente teve. Tem o grupo aí que eu mandei para vocês. Quem se interessar, entre lá. A gente não tô aqui para vender mentoria para vocês, tá? Eu tô aqui para ajudar vocês, tirar dúvidas. Tô com um problema aqui. Entra lá no grupo e conversa com a gente, tá bom? Ó, a Gabriela mandou aqui uma mensagem, tá? Vou ler aqui para vocês. Gabriel, eu já vi muitos gurus no YouTube e outros especialistas que sempre ensinam a estratégia de não ter nenhuma margem no produto para Shopee mostrar mais o anúncio. O que tu acha? Gabriela, seguinte, essa estratégia de não ter margem nenhuma é um pouco delicada, porque você vai aquecer a sua conta no começo, né? Você vai ter ali um aumento de vendas, mas depois você vai ter que aumentar o preço do seu produto. Por um lado, ela faz sentido, porque você vai trazer pessoas para dentro da sua loja, elas vão avaliar o seu produto e você vai aquecer aquele anúncio. Mas tem que tomar cuidado, né? Porque se você vende com um preço muito baixo, você vai ter aquela visão de que aquele produto vende muito. E aí, quando você aumenta ali para o preço que você precisa aumentar para ter lucro, ele acaba perdendo muito o gás dele, entendeu? Então, sim, é uma estratégia que as pessoas utilizam, mas precisa ter muito cuidado na hora de utilizar ela. Se o seu produto ele não tiver um preço dentro de uma ali dentro do mercado, se você tiver muito fora e colocar o preço mais baixo somente para iniciar as vendas, depois que você aumentar, ele vai parar de vender, tá? Vai ajudar você a ter avaliação e tal, mas não é o ideal. O ideal é que você tenha um produto que ele está dentro de um mercado, de um preço de mercado, está na média ali do mercado, e aí no começo você faz um ads de visibilidade, coloca o preço ali para você ficar no 1 a 1, começa a vender, né? Você começa a ter avaliação, sua loja começa a subir, você vira, por exemplo, vendedor indicado, e aí você depois diminui o desconto, tá? Outra coisa, não coloque um preço, por exemplo, eu quero vender a R$ 50. Coloca, tipo, 69, 70, porque aí você vai dar o desconto para chegar nos R$ 50. E aí, beleza, agora o meu anúncio está aquecido, eu consegui a avaliação, ele está super bem validado. O que eu vou fazer? Eu não vou aumentar o preço dele, eu vou tirar o meu desconto. Então, eu estava a 70, com desconto para 50, eu tiro ali e começo a trabalhar o meu desconto a R$ 60. Então, eu não aumentei o meu preço e mesmo assim estou vendendo mais caro do que eu vendia. Entendeu? Então, é tudo questão ali de análise. Faz sentido você vender, sim, sem margem, mas precisa tomar um cuidado e precisa tomar ali, fazer a estratégia certa para não ter uma falsa esperança ali, né? Não achar que o produto super vende, mas aí quando colocar o preço certo, ele para de vender. Tá bom? Pessoal, fiquem à vontade. Se tiver alguma dúvida, quiser que eu explique um pouco mais sobre algum assunto, pode ficar tranquilo. Fique à vontade. Isso, Gabriela, exatamente. Sempre ficar ali na média, não precisa ser o mais barato, né? Claro que se você for o mais barato, você vai vender, né? Teoricamente, você vai vender bem mais. Só que também não ser ali, pô, 30, R$ 40 mais caro, né? Que aí você vai conseguir vender também, mas você vai ter uma força, né? Tem que fazer uma força muito maior para vender, tá? Isso aí, pessoal. Ó, como eu falei aqui, a gente está liberando um grupo para todos vocês, tá? Um grupo para que vocês entrem ali, tirem todas as dúvidas. Então, pô, Gabriel, preciso de ajuda e não sei o que ali. Tô com dificuldade na minha central de promoção. Pô, entra no grupo, manda mensagem para a gente está à disposição ali, a gente vai tentar ajudar vocês da melhor forma,
né? Ah, Gabriel, estou com uma dificuldade aqui num processo de devolução. Manda mensagem para a gente ali que a gente ajuda vocês, tá? Entrem no grupo ali, fiquem à vontade para perguntar, para tirar dúvidas. A gente vai estar ali, colocar o time ali à disposição. Né? Muitas das vezes eu mesmo vou responder vocês, eu fiz questão, né, disso. E aí, vamos embora, pessoal. Ó, lembrando também que semana que vem a gente tem uma aula somente sobre ads. Então, 1 hora ali, somente falando de ads, tirando todas as dúvidas. Tá bom? Ah, legal, Natasha. Você abriu uma conta recentemente na Shopee, mas ainda não colocou produto. Bacana. Pega essa live e olha ali, vê de novo ali sobre o cadastro de anúncio. Para fazer o produto, né, criar ali o produto, se você tiver alguma dúvida, você me fala que eu te ajudo. Mas o conceito que a gente aplicou na aula hoje, ele vai te ajudar muito para você entender o que você precisa para ter um anúncio de sucesso. Tá? Então, a operação eu consigo te ajudar lá no grupo também. Qualquer dúvida que você tiver, só chamar. Tá bom? Bom, fechou, pessoal. Bom demais, hein? Falamos bastante aí. Vou tomar uma água aqui. Bom, falamos bastante aí, né? Muito conteúdo que era para ser um básico ali, mas a gente acabou avançando, né? É, e aí, pessoal, assim, fiquem à vontade se tiver alguma dúvida, né? Pode mandar no grupo depois também, se quiser, mas eu posso responder aqui ao vivo também, né? Qualquer dúvida aí, pode ficar à vontade. Se quiser abrir o áudio também para perguntar, ou mandar aqui no chat, tá? Gabriela Coutinho, qual é a média de margem? Gabriela, a margem vai depender muito, tá? Tem produtos que a gente tem uma margem maior e outras menores, né? Evidentemente, mas vai depender bastante ali na sua negociação de preço, né? No custo fixo que você tem da empresa, né? Então, por exemplo, tem um funcionário, isso já entra no seu custo fixo, né? Ou pago por envio, né? Pago um aluguel. Então, isso é algo que vai depender bastante ali de vários fatores, tá? Quando você vai fazer ali a precificação, você coloca ali seus custos fixos e variáveis e mais o imposto e as comissões da Shopee, tá? E aí você consegue saber a margem de fato que você tem dentro daquele produto. Tá? Inclusive, é a minha sugestão para vocês, né, fazerem essa conta para entender se aquele produto, qual é o perfil daquele produto. Tá? Mas a margem, assim, a média de margem, eu não consigo falar para vocês, porque depende muito. Né? Tem produtos ali mais caros, que você tem uma margem maior, tem outros produtos ali de um ticket médio mais baixo que você não tem uma margem muito boa, mas você ganha na quantidade, né? E aí também vai depender da estratégia de cada um, tá bom? Bom, beleza, pessoal. Mais alguma pergunta aí? Vamos lá. Deixa eu ficar aí mais 5 minutinhos para responder pergunta. E aí a gente já encerra, né? Já encerra a live para. E aí, lembrando que semana que vem a gente tem live de ads, tá? Referente à pesquisa de mercado no item demanda, como avalia? Então, para você fazer uma pesquisa de mercado em relação à demanda, você consegue utilizar algumas ferramentas, tá? Você tem ali o Google Trends, que você consegue analisar.
Você consegue analisar através de outra ferramenta do Google também, que é o Google Ads, né? Você consegue fazer ali, por exemplo, um cadastro no Google Ads e fazer algumas pesquisas dentro do Google Ads, né? Para ter essa noção de demanda. Você consegue utilizar a, a Uber Suggest também, que é uma plataforma do Neil Patel. Ela já é uma plataforma paga, mas que é bem interessante também você utilizar. E você consegue utilizar também o. Acho que é Mercado Turbo. Mercado Turbo Shopee, tá? Você consegue também através dessa ferramenta, tá? Tem algumas ferramentas, mas assim, o que eu mais indico, deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu achar o link aqui, eu já mando aqui para vocês no, eu já mando aqui para vocês no nosso chat. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, peraí, eu tenho salvo aqui, que eu não estou no meu computador. Deixa eu ver se eu acho, pessoal, só um minuto. Hum, aqui. Ó, mandei o link aqui, tá, do Google Trends. Outra pergunta aqui, ó. Quando o preço está igual ao da Shopee sem autenticação, alteração do preço. Perdão, Joanes, eu não entendi sua pergunta. Se você puder reformular, eu não compreendi. Pode falar, viu? Eu vi que você levantou a mão, fica à vontade, meu querido. Oi, Joanes, pode ficar à vontade, tá? Se você quiser falar aí ou até reformular a pergunta aqui, pode ficar à vontade aqui que eu respondo você, tá? Bom, pessoal, mais alguma dúvida aí? Mais alguma pergunta? Bom, acho que é isso, hein, pessoal? Vamos que vamos, hein? Muito obrigado, viu, Gabriela? Muito obrigada. Aqui, ó, o preço da Shopmix já está no valor dos produtos que a Shopee já vendeu. É, Legal, João. Nesse caso, tá? É aquilo que eu falei para vocês. A gente precisa entregar um valor dentro do nosso anúncio, né? Fazer um anúncio ali muito bem estruturado, um anúncio bonito, com vídeo, né? As fotos ali complementares, né? A gente precisa construir um anúncio para entregar esse valor para o cliente e ele entender que o nosso produto vale mais a pena do que o do concorrente, tá bom? Então, como eu disse para vocês, preço é importante? Sim. Porém, a gente tem
outras opções também para fazer com que o nosso anúncio ele venda, tá bom? É basicamente isso aí, tá? O importante é que a gente entregue esse valor dentro do nosso anúncio, tá bom? Faça ali um vídeo mostrando o produto, faça uma descrição ali matadora, né? Utilize ali a central de promoção para aparecer melhor, tá? Isso é bem importante. A pergunta da Natasha aqui, ó. Então, quando eu for cadastrar um produto, já entro fazendo ads para aquecer minha loja? O que eu sugiro que você faça? Entre, né? Abra sua loja ali, você cadastra os seus produtos, e aí você pode pensar em fazer um ads, sim. Por quê? Até 90 dias, esse produto ele é considerado um produto novo pela Shopee. E produtos novos têm um plus de, de visualização, né, de visibilidade dentro do Ads da Shopee quando você trabalha o lance automático. A gente vai falar muito mais sobre isso na próxima mentoria, mas só dando uma palhinha aqui, quando um produto é novo, você colocando ele no Ads, você consegue ter um plus da Shopee. Então é bem interessante que você sim cadastre o seu produto, coloque uma promoção bem interessante nesse produto, né, para que você consiga ali ter uma conversão maior, né, e você coloque o Ads para ele ter essa visibilidade, porque o seu anúncio ele é muito frio ainda de uma loja nova, então é difícil você conseguir uma visibilidade orgânica, tá? Então você colocando ads, você compra essa visibilidade e aí com a promoção, né, com um preço interessante ali, uma promoção maior, você consegue não só aparecer, mas também converter em vendas, tá bom? O ideal é que você coloque sim um ads, não precisa colocar para todos os produtos, né? Você pode ali escolher 2, 3 produtos para começar trabalhando no Ads, até porque essa visibilidade desses produtos vai passar também para outros produtos, tá, da sua loja, mas é interessante sim. Principalmente nesse começo, a gente vai trabalhar bastante Ads, tá bom? Tatiana aqui, a internet caiu, acabei perdendo os links que estavam no chat. Deixa eu passar aqui para você de novo o link. Deixa eu achar aqui. E aí, viu, Natasha, se você tiver dúvida, manda lá pra gente no grupo que eu tento te ajudar, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Ó, tô mandando aqui de novo. Ah, tá, o chat do grupo você já conseguiu, né? Mandei aqui de novo. E tô mandando também o do Google Trends, tá? Um pouquinho abaixo aqui. Qualquer dúvida, é só me perguntar. Vamos lá. Joanes, eu consegui tirar a sua dúvida. Se tiver ali mais alguma coisa, pode perguntar, tá? Gabriela também, muito obrigado ali pelo elogio, tá? Espero que tenha ajudado vocês aí a desmistificar algumas coisinhas dentro da Shopee, tá bom? Tá, você tá bem nova dentro da Shopee, né? Legal. Legal, Natasha. Tem algumas coisinhas que a gente precisa entender dentro da Shopee, né? Basicamente tudo que está ali no menu lateral esquerdo, né? Tudo que você puder configurar, você vai configurar, né? Vai entender ali o desempenho da conta, o que você pode e não pode fazer, né? E vai ali começar a anunciar os seus produtos, tá bom? E aí você me avisa para eu qualquer dúvida que você tiver ali nesse início eu consigo te orientar, tá bom? Ali meio que um passo a passo de como começar e tal,
eu consigo te orientar, tá bom? Aqui, já tem um mês, não vendi nada, eu acho que foi o preço. Joanes, pode ser que, assim, a gente tem que analisar esses critérios da qualidade do anúncio, né? Marca, ficha técnica, descrição, foto, vídeo, palavras-chave, a gente tem que analisar isso, a gente tem que analisar as informações gerenciais também, né? Então, lembra que eu falei ali impressão, clique e conversão. A gente tem que entender aonde que a sua loja ela tá pecando, né? Então, não estou aparecendo para ninguém, ou estou aparecendo e ninguém está clicando, ou, né, eu estou aparecendo, as pessoas estão clicando e não estão convertendo em venda, né? Não estão comprando o meu produto. A gente precisa entender aonde que está esse gap, né, dentro do funil, para a gente conseguir melhorar essa parte, né? E aí sim começar a vender. Talvez a gente colocando um preço um pouco mais baixo para acelerar as vendas e conseguir ali umas avaliações, pode ser também uma opção, uma estratégia, mas conforme eu falei ali para a Gabriela, né, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, tá bom? Você falou aqui que não tem vídeo, sua foto, ó, vídeo é algo que converte muito bem dentro da Shopee. Então, se possível, né, fazer ali um vídeo ou pegar um vídeo e inserir dentro da loja, porque isso vai ajudar muito na sua conversão, tá? Às vezes as pessoas estão vendo o seu produto, estão clicando, mas não estão comprando, e às vezes é por conta desse vídeo que falta, né? As pessoas elas querem ver ali o produto de vários ângulos e tal, e isso pode ajudar bastante, tá bom? Ó, Carlos Roberto, eu perdi minha conta por ficar muito tempo sem mexer e não estou conseguindo fazer outra agora com o CNPJ, mas com o mesmo número de telefone tem como recuperar. Carlos, a gente tem algumas situações dentro da conta da Shopee, né? A gente tem as contas congeladas e as contas banidas. Eu acredito que a sua conta está congelada. Tem algumas formas a gente recuperar essa conta, tá bom? Tem alguns formulários que a gente consegue preencher dentro da Shopee. Me chama lá no grupo que eu tento ajudar você com isso também, mando o formulário para você preencher, né? E aí, sim, com o número de telefone você consegue recuperar. O que eu sugiro que a gente faça? Recupera essa conta e aí a gente transfere a sua conta do CPF para o CNPJ. Porque se você for criar uma conta do zero, é capaz que você não consiga por conta do seu CPF, né? Então, o ideal é que a gente recupere a sua conta CPF, seja através de formulário ou ali com o número de telefone mesmo para recuperar. E aí sim a gente migre de CPF para CNPJ, tá bom? É uma opção também, tá certo? Pessoal, então acho que é isso, né? 9h30 já, falamos bastante. É, Por nada, por nada. Lembrando que o grupo está à disposição ali, né? A gente vai responder assim que possível, a gente vai responder todo mundo. E, pô, manda mensagem lá se tiver alguma dúvida. Compartilha com os amigos aí que vendem na Shopee também, estão passando por uma dificuldade, ou simplesmente querem alavancar a sua loja, né? Então, a gente está com o grupo ali à disposição. E também tem ali o nosso projeto de mentoria, né, que é uma mentoria bem bacana, bem próxima de todo mundo, que a gente consegue ajudar vocês ali também de uma forma muito mais interessante. Essas aulas ao vivo que a gente faz, que é o que eu fiz hoje, a gente faz também ali individualmente, né, dentro da nossa mentoria. Então, pô, 1 hora ali focado somente na sua loja, analisando, né, buscando ali novas estratégias, tá bom? Então, ó, grupo do chat, o grupo do WhatsApp tá aqui no chat. Fiquem à vontade aí, qualquer dúvida, chamem lá e tamo junto, tá bom, pessoal? Um prazer e espero vocês semana que vem para a aula de Eds, tá bom?
Junto, pessoal. Valeu, até mais.